Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Vida Cotidiana. O tema de hoje é um assunto que está sendo muito comentado aí nas redes sociais. Acredito que todo mundo que caiu aqui neste vídeo já está sabendo aí do caso, ou se não está sabendo ainda, com certeza, mais cedo ou mais tarde, iria ficar sabendo, porque a internet é um grande antro de fofocas. Por exemplo, acontece uma coisa aqui agora, mais cedo ou mais tarde, daqui a uns 5 minutos, por exemplo, você já está sabendo o que está acontecendo. E esse caso que eu vim trazer para vocês é sobre a premiação do Oscar, que aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Foi o caso em que o Will Smith deu um soco não, um tapa, né? Um bofetão daqueles, na cara do Chris, aquele mesmo, o carinha que criou Everybody Hate Chris. E esse assunto tem gerado várias divergências. Será que o tapa que o Will Smith deu foi realmente uma situação de legítima defesa? Ou se realmente foi um descontrole emocional? Para a gente começar a falar com maiores detalhes, vamos assistir aí a cena para vocês terem uma ideia. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Foi exatamente aí nesse momento que o Will Smith começou a dar uma gargalhada, só que ele não tinha observado ainda qual foi a reação da sua esposa. That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. E aí, nesse momento, o Will Smith tomou a decisão de ir lá até o Chris. Aparentemente, o Chris achou que a situação estava sob controle, tanto é que já estava até se preparando para, sei lá, de repente fazer mais uma brincadeira com o Will Smith. Só que as coisas não ficariam dessa forma. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. E aí, nesse momento, o Chris ficou super constrangido com a situação. Tanto é que a plateia, naquele alvoroço todo, naquele calor dos aplausos, acabou esfriando. E aí já notou que alguma coisa de errado estava acontecendo ali. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking. Aí vocês podem observar que depois do tapa ele continua muito exaltado. Tanto que até a moça que estava sentada do lado dele já olhou com cara de espanto para ele, não reconhecendo a atitude. I'm going to, okay? Okay. That was a... Então, gente, as imagens dizem mais do que 1000 palavras. Então, em resumo, o Will Smith não gostou da piada que o Chris fez em relação à esposa dele. É claro que, na minha concepção, foi uma piada extremamente infeliz. Em relação à doença, alguma deficiência física de alguém, é muito desagradável você fazer uma piada. E mais desagradável ainda é para a pessoa que está naquela condição ouvir aquilo. Só que, como vocês podem observar, a reação do Will Smith foi realmente algo bem além do âmbito das palavras. Ele elevou aquele ato para algo que vai além da discussão verbal. Simplesmente ele evoluiu ali para uma questão física. Aí eu chamo vocês a seguinte atenção. Será que realmente as coisas elas podem ser resolvidas através de agressão? Tá certo que a agressão que o Will Smith fez não foi nada assim, que realmente comprometesse a integridade física do Chris. Realmente foi um tapa na cara, acredito que deve ter doído devido ao som, ao ruído que ocasionou o atrito da mão do Will Smith na cara dele. Porém, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Acredito que todos que estão aqui nesse vídeo concordam com a ideia de que o caminho não é a violência. Acredito que todos aqui são pessoas pacíficas, ou pelo menos grande maioria, e que acreditam que as coisas não devem ser resolvidas no tapa, na agressão, no chute, utilizando armas, o que quer que seja. E partindo deste pressuposto, a esposa do Will Smith ficou muito constrangida com a piada. Foi algo assim muito delicado, uma vez que nem todas as piadas elas realmente têm um humor nítido, não tem aquela conotação de provocar alegria no outro. Às vezes,
uma piada, quando você mexe com o ego de alguém, ela pode causar alguns transtornos na pessoa. E partindo deste pressuposto, a gente entende o seguinte, realmente houve um constrangimento, só que se adotarmos a seguinte política de Maquiavel, de que os fins justificam os meios, se isso for algo comum, se a gente for combater palavras com violência, imagina o caos em que viveríamos. Por exemplo, uma discussão de trânsito, então, seria válido nessa circunstância alguém de repente descer do carro, pegar um taco de beisebol e começar a bater no outro. Ou, de repente, começar a tirar a pessoa do carro e começar a ter um espancamento ali. É claro que o Will Smith agiu pelo calor da emoção. Às vezes, não conseguimos ter um controle emocional que nos permita ter um discernimento, um direcionamento para nos guiar naquelas atitudes. E, assim, acredito que foi algo natural, mas algo que não foi normal. Então, partindo dessa circunstância, vocês podem perguntar, mas Michael, então você concorda que as ofensas elas podem ocorrer de maneira gratuita e não deve ter retaliação? Não, não é isso que eu quero dizer com esse meu argumento. O que eu digo é o seguinte, há meios, sim, de você sair por cima de uma situação desagradável como essa que aconteceu. O Will Smith, notoriamente, é um cara que tem uma boa comunicação. É uma pessoa que é muito carismática, consegue despertar empatia nas pessoas. Ele é um cara que realmente tem um magnetismo muito forte. Na minha percepção, ele agiu muito em função do que a mulher dele disse para ele. Porque, como vocês podem ver no vídeo, depois da piada, ele riu, mas depois a esposa cochichou com ele alguma coisa. E aí ele sentindo-se na obrigação de tomar alguma atitude, na cabeça dele, ele deve ter pensado, poxa, eu sou um homem, acabou que feriram o ego da minha mulher, apesar de o cara que ter ferido foi uma piada, isso ele faz com todo mundo, qualquer pessoa que estivesse lá, ele falaria coisas tentando ser engraçado, porque ele é um comediante, e como tal, ele vai ter atitudes dessa forma, mas minha esposa tá aqui, tá nervosa e está esperando de mim uma atitude. Então eu, como másculo, tenho que provar que não posso sair de uma maneira constrangedora disso aqui, então vou lá e vou dar um tapa na cara dele. Na minha percepção, minha humilde opinião, realmente ele foi muito movido pelo ego, porque naquele momento ele levou na esportiva, mas uma vez que a esposa olhou para ele, e aí? O que você vai fazer? Ele se sentiu na obrigação de ir lá e fazer algo que, na minha opinião, acabou comprometendo um pouco daquela imagem que muitas pessoas têm dele, de ser um cara muito pacífico, muito paz e amor, e assim sucessivamente. O que eu faria nessa circunstância é o seguinte, ele não precisa também ser um banana. Um cara que vai aceitar tudo que fala, vai ofender a esposa, a família, o que quer que seja, e vai ficar calado. Não. Naquele momento do Oscar, ele teria a possibilidade de fala. Foi anunciado o nome dele pouco tempo depois do fato, e ele teve a oportunidade de falar. Eu, no lugar dele, simplesmente iria lá e teria toda a propriedade do mundo para falar coisas das quais o Chris Rock possivelmente se arrependeria depois. Eu diria coisas no sentido de mostrar que determinadas piadas, elas são ofensivas em determinados momentos e que por isso é importante ter cuidado com a fala. E como o Will Smith tem uma comunicação muito boa, com certeza ele conseguiria sair por cima dessa situação toda, mostrando que a agressão não é o melhor dos mundos, os fins não justificam os meios. E só que aí ele optou pelo caminho mais fácil, que é simplesmente ir lá e tentar, de alguma maneira, mostrar alguma característica de virilidade, alguma coisa assim nesse sentido. Mas hoje a gente sabe que a pessoa, o homem, para se mostrar viril, é muito em função do controle emocional que ele tem, muito em função da postura, e não simplesmente agir como um menino mimado, ir lá e fazer o que bem entende, com a cabeça quente. Então, eu acredito que foi um descontrole emocional por parte dele e não uma legítima defesa. Enfim, na internet a gente vê aí pessoas achando que foi válido, que ele quis de fato defender a família. E lembrando que eu não faço nenhum julgamento aqui no canal Vida Cotidiana de pessoas. Este não é um canal moralista, passa longe disso. É um canal que visa analisar o comportamento humano. Então, essa minha análise é que realmente faltou proporcionalidade. Acredito que as coisas elas poderiam ser resolvidas de uma maneira mais pacífica, sem precisar de levar a discussão para o âmbito da ofensa física.
Então é isso. Gostaria muito de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que ele estava certo de ir lá e dar uma bofetada na cara do desafeto ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião, ok? E aproveitando para te falar que, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Clique aqui no botão inscrever e, se gostou do vídeo, dessa análise, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até breve.